Verbos regulares e irregulares. Verbos regulares são aqueles que não sofrem alteração no radical e as terminações seguem um modelo da conjugação. O que seria o radical? O radical é a parte que se repete em todos os verbos, em todas as conjugações, e que nela contém o significado básico do verbo. Tá? Para localizar, para retirar o radical do verbo, nós tiramos do verbo no infinitivo a sua terminação AR, no caso aqui, que é um verbo da primeira conjugação, terminado em ar. Então, tiramos o ar, o que sobra é o radical. Então, aqui, se tirarmos o ar do buscar e o ar do encontrar, o que sobra é o radical, que podemos notar que está presente em todas as pessoas da conjugação, certo? As terminações são chamadas desinências verbais. Elas também, dentro do verbo regular, elas obedecem a esse modelo, então elas permanecem a mesma em todos os verbos da primeira conjugação, certo? Vamos ver aqui, nós temos um modelo de conjugação do verbo amar. Se eu pegar o verbo cantar, eu consigo conjugá-lo com todas esses tempos e modo, com as mesmas terminações que estão aqui. Então, por exemplo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, eu posso dizer que o verbo cantar também é um verbo regular, porque ele segue um padrão de conjugação. Aqui nós temos, então, todo o verbo amar, nas suas conjugações, os seus modos e tempos, suas formas nominais. Então, esse é o modelo de conjugação de verbo regular. Aqui também temos da segunda conjugação, tá? Que é o verbo comer. Então, se eu pegar o verbo correr, por exemplo, eu também consigo conjugar aqui, ó. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm, certo? Porque é um verbo regular. Aqui a continuação. E aqui o verbo regular da terceira conjugação, verbo partir, né? Então, eu tenho todo o tempo dele aqui também conjugado. Então, outro verbo da terceira conjugação, sendo o verbo regular, ele também vai ter essas mesmas terminações, certo? Quais verbos se conjugam como partir? Conjuga-se com o modelo partir todos os verbos regulares da terceira conjugação, como aplaudir, assistir, assumir, corrigir, cumprir, curtir, enfim, tem vários aí, certo? Quando usamos as terminações rã e rão, né? É uma grande dúvida de vocês na hora de escrever. Eles partiram, eles ainda partirão. Então, eu sempre falo que a terminação ran com am, né? Partiram, rão. Nesse caso, ele é no tempo passado, pretérito. E irão, né? Partirão é tempo futuro, o que ainda não aconteceu. O verbo ficar, eu fico, que eu fique, é regular ou irregular? Então, existem algumas dúvidas quanto à regularidade de alguns verbos por conta de algumas alterações fonéticas que elas sofrem, tá? Então, todo mundo sabe que a letra C, ela tem dois sons, o som de S e o som de K. No verbo ficar, ela tem o som de K, certo? Porém, ela só vai ter o som de K quando ela estiver acompanhado das letras A, O e U. Quando a letra C está acompanhada das vogais E e I, ela passa a ter o som de S. Então, quando na conjugação aqui do verbo, eu não posso usar o C aqui, no fiquei, né? Eu tenho que usar o QU. Mas ele corresponde ao C. Então, nesse caso, o verbo é regular, tá? Ele só sofre essa alteração por questão fonética.
E aqui tem outros exemplos de ocorrências nesses casos de verbos regulares que sofrem pequenas alterações no radical por conta da fonética. Agora vamos falar dos verbos irregulares. Leia a conjugação dos verbos correr e poder. Então, eu tenho aqui, ó, o verbo correr, que é verbo regular, e aqui eu tenho o verbo poder, que é irregular. Então, eu corro, eu posso. Tu corres, tu podes. Ele corre, ele pode. Nós corremos, nós podemos. Vós correis, vós podeis. Eles correm, eles podem. Bom, até aqui as terminações foram as mesmas, certo? O verbo poder, ele é um verbo irregular. Por quê? Ele sofre alteração no radical ou na terminação ou nos dois ao mesmo tempo, não seguindo o modelo de conjugação. Então, se a gente notar aqui, ó, no presente do indicativo, eu posso. Então, mudou o radical, certo? Olha aqui. O verbo não é o verbo poder? O radical dele seria o pode, né? Até a letra D. Aqui ele mudou. Então, com essa alteração na primeira pessoa, ele passa a ser um verbo irregular. Mesmo que isso ocorra em uma só pessoa, o verbo todo é considerado verbo irregular. Ok? Então, no verbo poder, como a primeira pessoa do presente do indicativo apresenta irregularidade, as formas dela derivadas também são irregulares. Então, ó, eu posso no indicativo, que eu possa no subjuntivo, possa no afirmativo, imperativo afirmativo e não possa no imperativo negativo. Vamos lá. Então, verbos irregulares da primeira conjugação. Existem vários, gente. Aqui eu só coloquei alguns para terem uma noção dessas alterações que vão sofrendo os verbos irregulares, tá? Então, aqui o verbo dar, a gente sabe então que o radical é só a letra D. Todos aqui começam com a letra D, então todos têm o mesmo radical. O que vai acontecer é nas terminações. É isso que ele vai sofrer alterações, ok? Bom, ainda dentro da primeira conjugação, a gente tem uns verbos que terminam em EAR, tá? Então, eu passeio, né? O verbo passear. Eu passeio. Nós passeamos. Então, percebem que há essa inclusão do I na conjugação no lugar do E em algumas pessoas, tá? Então, quando isso ocorre, o verbo também se torna irregular. Então, todos os verbos terminados em EAR são irregulares, porque recebem um I nas primeira, segunda e terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Bom, ainda aqui tem a conjugação do verbo passear, né? Que eu coloquei para vocês. E aqui eu coloquei alguns verbos que são conjugados exatamente como o verbo passear, ou seja, todos esses verbos aqui são verbos irregulares, tá? E eu consigo conjugar dessa mesma maneira que eu conjuguei o verbo passear. Ainda tem um verbo terminado em IAR, né? Que é o caso do verbo odiar. Então, eu trouxe ele aqui para a gente ver como exemplo, tá? Na língua portuguesa, os verbos terminados em ar são regulares, com poucas exceções, como é o caso do verbo odiar. Então, o verbo odiar, ele é irregular, enquanto a maioria dos verbos terminados em ar são regulares. Então, olha lá onde ocorre a irregularidade. Aqui, ó, na segunda e na primeira pessoa do plural e na segunda pessoa do plural. Ocorre essa alteração. Eu odeio, tu odeias, né?
ele odeia. Nós odiamos. Então, aqui, ó, mudou, sofreu alteração, né, nessas pessoas aqui. Então, ele só é regular nessas duas pessoas, odiamos e odiais. Na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa e na terceira pessoa do plural, ele é irregular. Então, odiar, verbo terminado em ar, é um verbo irregular, pois recebe um E no radical da primeira, segunda e terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Negociar é um verbo também terminado em ar e ele é considerado um verbo regular. Aqui está irregular, eu não sei porquê, mas aqui está explicando, ó. Negociar, verbo terminado em ar, é um verbo regular, pois não sofre alterações seguindo o modelo de conjugação dos verbos regulares. Tá? Então, desconsidera aqui que aqui está errado. O certo está aqui. Eu negocio, tu negocias, ele negocia, nós negociamos, vós negociais, eles negociam. Ok? Então, aqui eu tenho verbos que são regulares, que seguem o mesmo modelo do verbo negociar, e eu tenho verbos irregulares, que assim como odiar, são conjugados de formas irregulares, sofrendo alterações ou no radical ou nas terminações. Ok? Fique de olho, os verbos irregulares terminados em iar são mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Então, são apenas esses, ó. Se você observar, ele vai formar a palavra Mário. Então, eles podem, você pode usar isso como uma fórmula para lembrar desses verbos que são irregulares. Segunda conjugação, né? Nós temos alguns verbos, eu não citei todos, tá? Então, coloquei aqui o caber, dizer, fazer, ler, poder, pôr, querer, saber, trazer, valer, ver. E alguns verbos irregulares que se conjugam como? Então, dizer, bem dizer, condizer. Então, tem uma listinha aqui, qualquer coisa vocês pausam para dar uma lidinha melhor. Aqui eu coloquei também uma dica. Os verbos escrever e abrir apresentam apenas particípio irregular, escrito e aberto. Como escrever conjuga-se descrever, descrito, inscrever, inscrito e reescrever, reescrito. Tá? A gente falou de particípio, né, regular e irregular nas aulas que já se passaram. Tá? Então, aqui ele está trazendo uma dica desses verbos aí. Terceira conjugação, eu também citei alguns exemplos, tá? Tem muitos outros e uns modelinhos aqui. E agora, vamos exercitar? Tá? Qualquer dúvida, me chamem. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!